Vamos então falar sobre os livros de Samuel a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal. De acordo com Werner Schmidt, ao contrário do que o nome sugere, no centro dos livros de Samuel não está a figura de Samuel. Enfoca-se, depois de uma breve introdução, o destino dos dois primeiros reis, Saul e Davi. Então nós vamos ver que há algumas narrativas sobre Samuel. Você tem lá 1 Samuel capítulo 1 a 3, trechos, de 7 a 16 e tudo tal, e do capítulo 9 ao capítulo 31 a gente tem um papo sobre Saul. Do capítulo 16 até o capítulo 24 de segundo livro de Samuel, a gente tem sobre Davi, e a gente tem até no livro dos reis, quando Davi já está velhinho, perto de morrer, alguma coisa também, mas aí já é outro livro. E então, primeiras relações entre Saul e Davi, capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16 até 2 Samuel capítulo 1, e depois a relação de Davi com seus filhos. 2 Samuel capítulo 13 a 19 ocupam amplo espaço. Por isto, julgando a questão a partir da temática, a Septuaginta e a Vulgata, ou seja, a tradução grega e a tradução latina, tem mais razão quando denomina os livros de Samuel como o primeiro e segundo livro dos reis, e por conseguinte os dois livros dos reis subsequentes como terceiro e quarto, entendeu? E em vista das unidades literárias, os livros de Samuel se estruturam antes assim. Primeiro bloco, 1 Samuel, do capítulo 1 ao 15, Samuel e Saul. Capítulo 1 a 3, a história da infância de Samuel, Eli e seus filhos, cântico de Ana. Capítulo 4 a 6, narrativa da arca. Deixa eu ver aqui, 7 a 12, surgimento da monarquia. 13 a 15, feitos de Saul e guerras contra os filisteus. Segundo bloco, a partir do capítulo 16, a história da ascensão de Davi. Capítulo 16, unção de Davi, Davi como músico na corte de Saul. 17, luta com Golias. 18, ciúme de Davi, amizade de Jonatas. 21, Davi como guerrilheiro e líder de mercenários, ele recebe um feudo em Ziclag. 28, Saul com a assim chamada feiticeira ou pitonisa ou médium de Endor. 31, morte de Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus. Chegando no segundo livro de Samuel, capítulo 1, lamentos de Davi pela morte de Saul e Jonatas. Capítulo 2 a 4, Davi e Isbaal, ou Isbosete, de acordo com a outra versão. Capítulo 2, Davi ungido como rei sobre Judá em Hebron. Capítulo 5, Davi ungido como rei de Israel, conquista de Jerusalém, vitória sobre os filisteus. Capítulo 6, traslado da arca. Capítulo 7, profecia de Natã, reinado da casa de Davi para sempre. Javé rejeita a construção do templo, e aí o material mais antigo deve procurar-se nas promessas incondicionais da continuidade da dinastia de Davi, ou pelo menos nas promessas de um sucessor. Capítulo 8, sujeição dos povos vizinhos, altos funcionários de Davi. Então a gente tem esse segundo bloco. Terceiro bloco, 2 Samuel, capítulo 9 ao 20, história da sucessão ao trono de Davi. Capítulo 10 a 12, guerra contra os amonitas. Deixa eu ver aqui. Isso.
Capítulo 11, Batseba e nascimento de Salomão. Capítulo 12, a parábola de Natã sobre o homem rico e o homem pobre. Narrativa de um caso judicial, como o Cântico da Vinha, lá de Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Lembra, tu és o homem, pequei contra Javé. Então você vê toda aquela situação, o profeta conta uma história para ilustrar a situação. Deixa eu ver aqui. Capítulo 13 em diante, os filhos de Davi, Aminon e Absalão. Capítulo 15 a 19, levante de Absalão. Capítulo 20, levante de Seba. Não temos parte com Davi. Eita, mano. Capítulo 20, agora o quarto bloco. Capítulo 21 a 24. Do 22, um trecho semelhante ao Salmo 18, do 23, as últimas palavras de Davi, os heróis de Davi. 24, a etiologia do local do templo de Jerusalém, o recenseamento. Gade, vidente de Davi, escolha do castigo, construção do altar na eira de Araúna, reinterpretou-se de forma profana como eira, um local de culto já utilizado pelos antigos habitantes? É um questionamento. Então, a gente tem aqui o resumo, e a gente vai reparar que os dois livros de Samuel contêm as primeiras obras mais extensas da historiografia israelita. Ao que parece, a historiografia surgiu depois da criação da monarquia e, de certo, também em função desta nova instituição, que anteriormente era estranha a Israel, pois o Estado necessitava para sua administração de funcionários que soubessem escrever. Correspondentemente, a historiografia se voltou em primeiro lugar para a história contemporânea, para, no entanto, retomar logo em seguida ampla e extensamente o passado de Israel na obra do Javista. Então a gente vai ver aqui que a gente tem no período do reino a necessidade dos arquivos, dos registros, certo? E nisso que eles têm a necessidade dos arquivos, eles recorrem às tradições. Antes o pessoal está lá de pai para filho, numa boa, tem algumas anotações, mas agora nesse contexto já há uma necessidade de arquivar um pouco mais, certo? E inclusive daí onde vem a teoria documental de que alguns autores remontam ao período lá do Pentateuco, coletando material que pode ter sido escrito da pena de Moisés ou de algum outro amanuense daquele período, para montar o bloco, né, dos 5 livros ou dos 5 rolos. Deixa eu ver aqui. Se observarmos na primeira parte as diversas tradições sobre a formação da monarquia, fica claro quão diferenciadamente é visto e avaliado na retrospectiva deste período de transição. Nós temos 5 relatos diferentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o fracasso dos filhos de Samuel como juízes, ou seja, motivos de política interna fazem surgir o desejo de ter um rei, como todos os outros povos. Lembra da situação quando você fala de Absalão? Se assim, será que a tomada do reino não tem a ver com ele ter visto que o pai foi omisso diante do estupro do irmão contra a irmã, aquele negócio todinho? A gente vai observar que assim, tem isso como pano de fundo. Isso poderia justificar a raiva dele do irmão, a mágoa dele do pai, mas daí a querer ocupar o reinado, aí já tem uma outra situação, entendeu? Aí você olha, por exemplo, nesse contexto aqui, os filhos de Samuel, pode não ser igual, mas parecido com o caso dos filhos de Eli. É aquela seguinte situação: os caras não correspondem. Samuel foi um baita líder, mas os filhos deles vivem da glória do pai. É como, por exemplo, o cara monta uma empresa, rala, vai lá de porta em porta, passa, monta lojinha, paga aluguel, vende almoço para comprar janta, empréstimo e tal, aquele negócio, sua camisa, montou, se estabilizou. O filho que nunca passou por nada disso,
Aí o negócio dele é balada, é camarote, é carro, né? Aquele negócio todinho, é passeio, final de semana não sei onde, aquele negócio todinho. E assim, aí o pessoal vai falar assim: pô, seu fulano, o senhor vai botar fulano mesmo para substituir o senhor? Pô, tem Beltrano, tem Cicrano e tudo tal. Pô, o cara pode ser até acionista, alguma coisa assim, mas para ficar ali no pé de boi, entende? Para quê? Só para ele dizer que ele é o presidente da empresa? Para que isso? Né? Então, chega uma situação em que a pessoa, eu estava até falando isso ontem, o estudo era sobre divórcio e novo casamento, mas eu acabei entrando nesse assunto. Divórcio e novo casamento. Isso aí, e em relação a gente estava falando sobre a questão de você querer colocar a sua vontade, né? Que eu estava dizendo, meu filho tem 4 anos e mandar por mandar, ele gosta de mandar. A pergunta é responder pelo que manda, e que é muito comum, inclusive, com a gente na igreja. Todo mundo quer ter cargo, mas cargo de mandar, entende? Eu chamo de liderança, mas o pessoal gosta de pegar como mandar, entende? É aquele caso, eu costumo falar na igreja, gente, presidente da igreja não é dono da igreja, vice-presidente não é dono da igreja, ele preside, dono é Deus, dono é o proprietário. Então, acontece, relator de comissão não é dono da comissão. Então o problema é que assim, a pessoa ela quer ter um cargo porque ela quer ter controle. E é interessante que às vezes, aí eu costumo dizer, e eu faço isso de propósito, gente, olha só, se você não conduz a tua vida, se você não manda em si mesmo, você diz que vai fazer regime e não faz, você diz que vai levantar tal hora e não levanta, você diz que vai fazer atividade física e não faz, você vai gastar no trabalho e não vai, você diz que vai fazer um monte de coisa e não faz. Aí, ou seja, os outros, ou seja, você não se manda, mas quer mandar nos outros. Então a primeira coisa que você tinha que fazer era conseguir se obedecer. Mas aí o cara não se obedece e quer que os outros lhe obedeçam. Mas aí você olha uma situação dessa, observa aqui, o caso dos filhos de... Puxou ar ou ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a mesma situação aí, o senhor está falando. Fecha ali, por favor, velho. É a mesma coisa que acontece em muitas igrejas. Aham. Tem pessoas que derrubam as pessoas para poder. Não, esse cargo é meu, sou eu que mando. Mas é. E tem pessoas que fundaram a igreja é minha. E daí, se eu morrer, vai passar para o meu filho, que vai ser. Infelizmente, todo mundo fala assim: olha, vocês devem ter cartão. E você? Mas é porque a gente convencionou que pecado é sexo ou cachaça, entendeu? Não, verdade. Pode reparar que assim, se você beber uma pastor caiu, pastor caiu, pode certeza, alguém vai pensar o quê? Mulher ou dinheiro? Geralmente é isso. Desviou o dinheiro dele. Se o pastor é manipulador, se ele é invejoso, se ele é... ninguém repara, entende? Não, ele tem autoridade, entende? Aí nesse caso, observa, se bobear, detalhe, se bobear o cara é até elogiado, o nego bota ele lá em cima, entende? Porque ele é firme. Não é firme, ele faz o que ele quer. E agora um homem de Deus sabe que assim, eu quero mandar alguma coisa, eu monto o meu negócio, monto minha barraca, monto minha loja, lá eu mando. Agora, igreja não sou eu que mando, eu obedeço, é diferente, né? Então a gente olha e vê que assim, os filhos de Samuel estavam numa situação em que assim, os caras não estão chegando junto. Aí lembra do caso, os filhos de Davi e a usurpação de Absalão? Aí tem aqui os filhos de Samuel e o desejo do pessoal de ter um rei. Ou seja, o pessoal já estava querendo ter rei. Nisso que os filhos de Samuel já são todos roda presa, beleza. Com Samuel a gente estava afinando a viola. Samuel é um homem de Deus, Samuel fala com Deus, Samuel é usado por Deus. A gente quer muito ter um rei, mas como é que a gente vai bater de frente com Samuel? Agora os filhos dele, esses caras aí não, percebe? Então é algo para a gente observar. Continuando, 1 Samuel 9, versículo 1 até o
o capítulo 10, versículo 16, a unção de Saul, né, por Samuel. Aí a gente tem como alguém saiu para procurar jumentas e encontrou uma coroa real. Então a gente observa que tem relatos do surgimento do reinado através, né, de algumas narrativas. Uma, o fracasso dos livros dos filhos de Samuel. A outra, você tem a questão, né, de o Saul estava lá procurando a jumenta. Tem um outro caso, 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 até o 24, a eleição do rei por sorteio. Então, num caso está lá Samuel unge, no outro tem a questão do sorteio. Aí 1 Samuel 10, versículo 23 a 24, dentro do episódio anterior se conservou uma tradição mais primitiva, segundo a qual Saul é declarado rei, porque sobressai no meio do povo, por ser mais alto, dos ombros para cima, ou seja, o mais alto estava no ombro de Saul. E a quinta narrativa, deixa eu ver aqui, segundo 1 Samuel 11, ameaça representada pelos amonitas, Jabes em Gileade. Saul atua como líder carismático, um juiz maior, e Saul é proclamado rei perante Javé em Gilgal. Então a gente vê que assim, tem essas narrativas, aí é aquilo que eu falei com vocês em uma outra situação. Não estamos falando aqui de uma leitura devocional, estamos falando aqui de pesquisadores que vão a textos e cientificamente eles pegam, né, os documentos para tentar encontrar, né, algo não no âmbito da fé, mas no âmbito da literatura e da história, certo? Só para ficar claro, porque aí nisso você vai falando isso, alguém já fala logo que a gente não é crente, esse negócio assim. Tem um pessoal que tem um pensamento raso pra caramba, e aí nisso é complicado conversar com algumas pessoas. E aí nesse caso, a última versão, talvez a mais antiga, vê o motivo para o surgimento da monarquia com razão em conflitos bélicos. A ameaça também, porém, dificilmente provinha dos amonitas, mas muito provavelmente dos filisteus, cujo acossamento constante, porque eles estavam ali direto, né, os filisteus, constante, exigiu uma reação duradoura. Então não dava para ficar negócio de um juiz aqui, um juiz lá. Tinha que ter um rei para, inclusive, unificar politicamente aquele povo. Não sei se vocês lembram, quando eu falei sobre os juízes, aquela situação de assim, era um grupo de gente de um lado, um grupo de gente do outro, um grupo de gente do outro, e nem tanto tribos mesmo, unidas, consolidadas como uma federação. Entende? Continuando aqui, aí, deixa eu olhar espera aí, vou fechar por aqui, deixa eu olhar. Bem, é controvertido se os juízos teológicos emitidos na história da sucessão ao trono remontam aos primórdios ou se devem ser atribuídos a uma visão mais tardia. Eles entendem o emaranhado de culpa e sofrimento na corte real como desígnio de Deus, ou seja, Javé assim o determinou. De novo se impõe uma comparação com a fonte mais antiga do Pentateuco, quando a história de sucessão ao trono mostra tanto os altos quanto os baixos, tanto as potencialidades quanto fraquezas dos seres humanos. O leitor é lembrado do realismo com que a obra já vista vê o ser humano. Então é aquele caso, a gente quando pega as narrativas bíblicas, parece, né, que assim, aqueles caras ali são os vacilões. Só que se a gente tiver um olhar acurado e humilde, é quando eu mencionei o caso de Sansão aqui. Sansão está naquela coisa de eu faço, eu aconteço, eu faço, eu aconteço, eu faço, eu aconteço, até que chega aquele momento que ele levanta, pensa que vai fazer tudo de novo, e diz o texto, mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. Aí alguém vai falar assim, mas também Sansão, se cada um olhar com cuidado para a própria vida, bota a barba de molho,
Que eu fico pensando assim, se Deus fosse me tratar ali, ó, olho por olho, pelos meus vacilos, sabe lá Deus como eu já estaria. Então, já que Ele tem me poupado, pô, eu tenho que me esforçar o máximo que eu puder para evitar. Deu para entender? Porque assim, é aquele caso, a pessoa muitas vezes tem aquela ideia de assim, não, mas o que Sansão fez foi um absurdo. Ué, o que você faz, não é não? A questão é que eu e você não fomos pegos, mas agora, olha quanto pecado a gente comete. E o pior é aquele que a pessoa está cometendo, ela nem acha que está cometendo. Já viu aquela pessoa que fala mal dos outros e ela consegue falar mal numa boa, como se ela não estivesse fazendo nada errado? Porque na cabeça dela, pecado é trair a mulher, pecado é bagunçar o marido, pecado é roubar, mas ela não consegue perceber. Oi? Ofendeu a santidade de um Deus perfeito, entende?